Oi, pessoal! Meu nome é Lorena, sou psicóloga, tenho especialização em psicanálise e saúde mental e atuo na clínica com atendimento a adolescentes e adultos. Hoje estou aqui a convite da Dilmara para falarmos um pouquinho sobre este tema que ainda é um tabu para muitas pessoas, que é a saúde mental, mas que é uma discussão que cada vez mais se torna presente, né? Uma vez que o sofrimento psíquico em algum momento, de alguma forma, nos afeta, ou nos afetou, ou nos afetará. Para introduzir, né, eu queria começar falando, é importante, né, dizer que falar de saúde mental não diz somente sobre transtornos mentais. Né? Muito, né, em saúde mental atrelado a patologias, né, aos transtornos, e principalmente na contemporaneidade, onde nós estamos diante uma chuva aí de diagnósticos, né, de classificações. Nós precisamos muito ter um olhar cuidadoso, nós precisamos muito ter um olhar crítico também, porque a medicalização da vida e a patologização mesmo do sofrimento impede, né, que o sujeito impede que os sujeitos criem soluções próprias frente ao sofrimento e mal-estar, né? Então, essa patologização da vida, ela impede que o sujeito crie soluções próprias e se reinvente. Muitas vezes o sofrimento, até mesmo a tristeza, os incômodos, eles são rotulados como transtornos, como déficits, de forma muito comum. E acaba levando aí uma fabricação e produção incessante, em massa, de classificações exacerbadas. E é muito importante pontuar que o sofrimento é uma coisa, o adoecimento é outra, nem todo sofrimento significa que ali há um transtorno existente. É preciso que haja muita cautela, né? Pensando aí em tantos diagnósticos, né, que têm sido dados em excesso. Bom, mas indo diretamente, né, para o assunto, há muitas questões, né, envolvendo as escolhas profissionais, há muitas questões envolvendo esse ambiente de trabalho. Por exemplo, muitas perguntas, né, que giram em torno disso: o que é que eu vou fazer, o que eu quero exercer, né? Além disso, existem mais uma pluralidade de fatores ligados ao adoecimento psíquico, a falta de reconhecimento, de infraestrutura, a própria organização, né? Entre outras várias questões, né? Então, como a relação com o trabalho, como que ela está inserida no psiquismo de cada sujeito, né? Afinal, cabe uma escuta, né? Assim, particular no 1 a 1, mas de forma bem geral, se for pra gente pensar, desde criança, nós somos inseridos em um discurso que nos questiona, né? O que você vai ser quando crescer, o que você quer ser quando crescer. E, obviamente, né, enquanto criança, né, nós não temos uma resposta, mas nós fantasiamos, nós respondemos com esse imaginário, com aquilo que a gente tem, né? Seremos astronautas, artistas, professores, médicos, pintores, né? E uma porção de coisas, fantasiamos. E quando crescemos, nós crescemos idealizamos, né? Nós nos cobramos e somos cobrados. Somos cobrados por um outro, né? Um outro social, um discurso capital, figuras parentais, né? Somos cobrados pelas nossas escolhas. E uma má escolha profissional, ela pode gerar prejuízos. É isso, né? Que as pessoas dizem. Mas aí nós nos perguntamos, fica a questão: quando sabemos que será uma má escolha, né? Será que naquele momento aquela não era uma escolha possível, né? Talvez era a única possível, né? Naquele momento. E por que eu tô dizendo tudo isso, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que pensar no nosso contexto, no contexto que a gente vive. Hoje nós estamos diante de diversos problemas sociais emergentes, né, assim, e que exige muito de nós e que leva ao adoecimento, né?
Estamos em busca do trabalho ideal, estamos em busca do salário ideal e por vezes nós não nos autorizamos. Nós precisamos nos atualizar 300 milhões de vezes antes de atuar. Precisamos nos atualizar, fazer pós, fazer curso. Nunca estamos bons, nunca estamos bons o suficiente. Para quem, afinal? Nunca estou bom para mim ou para o outro? Então, é isso que nós precisamos refletir, né? Porque nós precisamos sempre de um outro que nos autentique, de um outro que valide nossas escolhas, né? É claro que por trás de tudo isso aparecem outras questões também. Por trás de tudo isso aparecem outras questões e conflitos. Será que eu não sou bom bastante? E se eu não conseguir ser promovido, né? E se o meu negócio não dar certo, né? Será que eu empreendo ou não? Será que este é o momento? Será que eu tô preparado bastante? Preparado para quem, né? Afinal, para nós ou para um outro, né? Para esse olhar do outro, né? Esse julgamento do outro, né? Esses ideais, né? São muitos ideais, né? Assim. E esses ideais, eles caem, né? E quando eles caem, há muito sofrimento mesmo, né? Noites mal dormidas, os sintomas ansiosos, angustiantes, acontecimentos no corpo, sofrimento psíquico, né? É por esse e tantos outros motivos que falar de saúde mental no trabalho é tão importante. As pessoas estão adoecendo, né? E eu fico pensando assim, que às vezes a gente não se pergunta o quanto essa empresa investe em você, né? O quanto você investe nessa empresa, o quanto você investe em você mesmo, né? O quanto você reconhece os seus próprios movimentos e investimentos, né? Há uma aposta própria, né? Você se valida ou está sempre esperando alguém para te validar, né, as validações do outro. Quando eu falo em apostar nessa aposta própria, eu falo de apostar nas suas possibilidades, nos seus movimentos, no seu percurso. Percurso este que não encontra-se no mesmo tempo do outro, né? Assim, porque às vezes nós estamos muito presos e alienados, né, no tempo e no discurso desse outro, né? E nós não estamos no mesmo tempo, né, que o outro. Será que você tem sido reconhecido primeiramente por você? Ou você está preso nesse discurso, né? Principalmente quando nós abrimos as redes sociais, nós nos deparamos com muitas promessas, com promessas de felicidade instantânea, né? Com um amigo, um colega, um vizinho, uma pessoa aleatória bem-sucedida e realizada, uns discursos que frustram também. Por que eu não sou tão feliz quanto essa pessoa aparenta ser, né, nas redes sociais? Essa pessoa bem-sucedida e realizada, né, esse trabalho perfeito. Fora todas as outras questões envolvendo as redes sociais, né? Positividade tóxica, ideal do corpo, enfim, né? Mas como o assunto é trabalho, toda essa vitrine mesmo de vida perfeita, essa ilusão de formar aos 22, casar aos 30, ficar rica aos 40, tudo isso, né? Quem disse que tem que ser assim? Quem disse que a pessoa quer assim? Que a pessoa deseja dessa forma, né? Escutar o próprio desejo, sustentar os nossos próprios desejos, é uma tarefa árdua mesmo, né? É algo que nos convoca a um trabalho tanto, né? Nos coloca a trabalho. É exatamente esse, né? Assim, um caminho de uma análise, né? Se deparar com as suas próprias questões, sustentar os próprios desejos, embora não seja fácil. Bom, então em meio a essas situações conflituosas, né? Pensando em vários fatores que podem levar a um sofrimento psíquico, muitas vezes vai ser importante e necessário buscar uma ajuda, né, profissional, pensando assim no processo de análise, no meu caso, né, que trabalho com a psicanálise, contribui, né, para que frente a isso o sujeito seja capaz de criar, inventar, né, criar suas próprias saídas e amarrações, construir uma narrativa, né, e atribuir uma significação para isso que causa conflito, prejuízo, adoecimento. E para finalizar, que possamos ter um olhar crítico, né, assim,
um olhar atento ao outro, né? Um olhar cuidadoso, uma escuta do sofrimento antes de tentarmos colocá-lo dentro de um diagnóstico X ou Y. Primeiro é preciso escutar, né? Primeiro é preciso permitir que o sujeito tenha um espaço de fala, né? E de escuta também. Eu espero ter contribuído, né, de alguma forma. Agradeço muito a Gilmara pelo convite. Né? O tempo é curto, né? E esse assunto muito me convoca, então é um assunto que daria para ficarmos aqui horas falando. Eu espero que possamos trocar mais, tenhamos outros momentos, né? O vídeo ficará salvo, então as trocas podem acontecer pelos comentários e, se necessário, abrimos um espaço, né? Para discussões, para questões, para dúvidas, né? Mais uma vez, muito obrigada, Gilmar. Eu estou à disposição.